Jesus. Amém. Que Deus abençoe todas as mães. Amém? Eu também sou mãe. Podem sentar, mas com reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 33. Amém, irmãos? Êxodo, capítulo 33. Vamos ler só um versículo. Mas pode deixar sua Bíblia aberta no capítulo 33. Vamos ler o verso 11, parte A, que fala assim: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite, para te bendizer, para te adorar, para te exaltar, por tudo que tu és para conosco. Te louvamos, Pai, porque é um privilégio hoje, como mães, estarmos aqui na tua casa e temermos ao Senhor e buscarmos a tua presença. Como famílias benditas, estarmos aqui reunidos. Ó Pai, é um privilégio estarmos aqui para te adorar. Nós viemos aqui com este propósito, principal propósito nosso, não é ver os irmãos, mas adorar ao Senhor. E aqui nessa palavra, Senhor, fala sobre um relacionamento. Que o Senhor venha trazer a revelação desta palavra nesta noite, Pai. A cada coração, abre o entendimento, tira todo o bloqueio na mente, tira toda a resistência no coração, tira todas as escamas dos olhos e que nós possamos receber a palavra que o Senhor tem para edificar as nossas vidas. Eu já tomei posse dessa palavra e eu quero ser somente um canal do Senhor para que vidas sejam edificadas nesta noite. Espírito Santo, tu tens liberdade de agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, é muita coisa que fala esse texto. Nós cantamos aqui, né, que do clamor, de adoração, que nós só queremos a presença do Senhor, que nós não queremos sair da presença do Senhor. Eu estava observando aqui a Carol ministrando aqui, dirigindo este culto, e ela foi falando coisas que eu estava anotando aqui pela manhã. E os hinos que foram cantados também estavam, tinha tudo a ver com essa palavra. E eu gosto disso. Eu gosto quando o Senhor nos move. Amém, irmãos? E a palavra de hoje é para que você seja uma pessoa, você saia daqui como essa pessoa conhecida, que é movida pelo Espírito Santo de Deus, que não faz nada sem a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, se você sai daqui, você é um fracasso. Essa palavra nos leva a ter esse entendimento e a ter esse interesse de buscar a presença de Deus. E nesse verso fala assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu... Não era um dos amigos, né? Mas era o seu amigo. Então Moisés tinha um relacionamento com Deus. E aí, o ponto principal dessa palavra é a presença de Deus. Mas eu estava pensando aqui sobre esse versículo, meditando nesta manhã, e tem muitas pessoas que falam: amiga, nem te conto, né? Amigo. E às vezes essa palavra parece que nos aproxima, mas a gente sabe que somos conhecidos uns dos outros, que nos relacionamos em alguma situação um com o outro, mas que nem todos são nossos amigos. Não é verdade, irmãos? Vocês discordam disso? Toda pessoa que te chama de amiga, de amigo, é seu amigo? Não. Quantos amigos você tem?
Eu não quero deixar você aqui sair em crise daqui, né? Mas será difícil contar nos dedos quantos amigos nós temos, verdadeiros amigos. Nós temos muitos conhecidos, pessoas que se aproximaram de nós por causa de um ambiente ou por estarmos inseridos no mesmo contexto, no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, numa atividade que nós praticamos. E hoje se usa muito, né? Preciso fazer meu network, preciso estar entrando em contato e criando um vínculo com essas pessoas como se fossem amigos, mas com um interesse por trás disso, profissional, emocional, seja o que for, mas são pessoas que a gente se relaciona, mas nós não temos intimidade com essas pessoas. Falamos que são amigos, mas são conhecidos, nos relacionamos. Esses relacionamentos tendem a esfriar e até perder totalmente o vínculo, quando por diversos motivos mudamos nossa rota de convivência. Quantos amigos eu tinha que hoje eu quase não tenho contato, né? Amigos, poucos amigos, no Rio de Janeiro. Às vezes, quando eu vou lá, é difícil de eu encontrar com essas pessoas. E quantas pessoas eu tive convivência ali na faculdade, quando eu fazia fisioterapia, às vezes eu lembro da Renata, que a Renata, quando ela entrava no portão da faculdade, a gente estudava no 2º andar, e que ela dava uma risada lá em cima, a gente falava, Renata Mourissá chegou. Porque ela tinha uma risada escandalosa e ela ria com gosto, mas eu nunca mais, depois que me formei, tive contato com ela. Várias pessoas que nós desenvolvemos ali um relacionamento, uma história naquele período que cursamos o curso e que hoje a gente não tem mais contato nenhum. E eu creio que com você não é diferente. O amigo é aquele que dá a conhecer os segredos mais profundos do nosso coração. É alguém que quando fala com você assim, boa noite, você fala boa noite, a pessoa fala, o que aconteceu? O seu timbre de voz está diferente. O seu olhar está diferente. Porque a pessoa nos conhece tanto que ela percebe que está acontecendo alguma coisa. Se a gente está alegre ou triste, a pessoa percebe. Eu tenho amiga que quando eu ligo para ela, ela fala assim, por que a sua voz está assim? Por que você está tão alegre hoje? Antes mesmo de eu contar alguma coisa. Porque a gente se conhece muito bem. E nós não temos segredo uma para a outra. Então, amigo é alguém que você dá até conhecer as coisas mais profundas do seu coração. E Jesus, por isso que a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. Porque tem uma comunhão tão grande, um relacionamento tão profundo, que às vezes aquele amigo seu, você tem mais intimidade, transparência e liberdade do que um próprio irmão biológico. E aqui, Jesus fala, em João 15, Jesus vai revelar aos seus discípulos, e ele fala que não quer ter com eles um relacionamento de servos, mas amigos. Nós somos servos do Senhor, mas Ele deseja ter o relacionamento de amigo com a gente. Vocês estão entendendo, irmão? Amém? Recebe essa palavra? Você deseja ser amigo de Deus? O amigo é aquele que não tem medo de abrir o coração, que não tem medo de contar o segredo, que confia e tem prazer de estar junto com o outro, pelo simples fato de existir. E Deus criou o homem para se relacionar com ele. Nós vemos lá no Jardim do Éden, quando ele queria todos os dias ter um relacionamento com Adão e Eva. Ele não criou só para serem um casal de bonequinhos que ele ia lá brincar com eles. Mas ele queria ter contato, ele queria ter relacionamento. E ele deseja ter relacionamento conosco. Esse último hino que nós cantamos fala, né? Eu só quero a sua presença, hoje eu não vou te pedir nada. Às vezes a gente acha que se relaciona com Deus quando a gente
dobra os joelhos e pede alguma coisa e sai fora. Porque quando ele vai falar com a gente já saiu. Porque a gente não quer a presença dele, a gente só quer a bênção que ele vai nos entregar naquela situação que estamos vivendo. E hoje em dia, muitas pessoas falam de Deus, mas são poucas as pessoas que falam com Deus. Muitas pessoas falam de... A pessoa dá uma topada lá, né? Está andando e dá uma topada numa pedra, ela grita, ai meu Deus. E ela fala, não, que céu lindo que Deus criou. Mas ela não é assim, uma coisa superficial, porque ela não tem, ela fala de Deus, mas ela não tem um relacionamento com Deus. Falar de Deus, até mesmo um ateu fala, um agnóstico fala, um cético fala, um político fala, um ator fala. A maioria dessas pessoas se refere a Deus com o conceito de uma matéria, uma teoria, né? O arquiteto do universo, uma energia cósmica, um pai castigador, que era como eu via Deus no passado, né? Um iluminado. As pessoas falam, dão vários nomes para Deus, mas elas fazem isso porque elas não falam com Deus e não têm relacionamento com Deus, né? O meu professor de anatomia, ele falava assim, o Eterno, que criou isso aqui, enquanto a gente estava dissecando o cadáver, ele ficava falando, né? O Eterno, e aquele lá de cima, ele ficava falando vários nomes. Mas ele, enquanto a gente estava estudando aquele cadáver ali, ele não falava assim, eu reconheço a grandeza de Deus. Eu reconheço que Deus é tremendo. Como que criou essa pessoa? Como tem dado a inteligência para a gente estudar aqui esse corpo? Não, ele não falava. Era como se fosse, Deus era algo bem distante para ele. Poucos realmente conhecem a Deus, o Deus revelado por Jesus Cristo, o Deus amor, amigo fiel, rocha inabalável, refúgio seguro, Pai amoroso. Isso explica porque temos tanta dificuldade para orar. O inferno nada mais é do que um cessar eternamente do conhecimento de Deus, ao passo que o céu será um oposto, né? Aqueles que forem para o céu vão estar eternamente adorando ao Senhor. E aqueles que forem condenados ao inferno, vai cessar todo o vínculo e relacionamento com Deus. E a palavra do Senhor fala que para a eternidade, Deus nos criou. Ele nos criou para que a gente viva aqui um relacionamento íntimo com Ele e um dia na glória também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. E quando nós mergulhamos nesse relacionamento de conhecimento, mais nós vamos ser felizes, curados, transformados, mais seremos preenchidos do profundo vazio que temos na nossa vida, que nos leva a uma vida fútil de prazeres, que às vezes nos traz alguns momentos de alegria, mas não nos traz um momento de uma vida plena de realização e de realmente felicidade que vem do Senhor, porque são só alguns momentos. Tem tanta gente fútil, que às vezes a gente está num ambiente, né? Vamos num aniversário de alguém de conhecido e a pessoa começa a conversar com você que você não aguenta o que a pessoa fala. Não tem nada na cabeça aquela pessoa. E os valores daquela pessoa é supérfluo. São coisas insignificantes. E hoje o ensino médio, a faculdade, está fazendo mais ainda de trabalhar para que a gente venha desconstruir todos os valores que está na palavra, venha desconstruir todo o ensinamento dos nossos pais. As pessoas estão abertas para chegar lá e receber um ensinamento que venha tirar tudo que ela acha que os seus pais são radicais, severos, tudo que ela acha que a Bíblia fala que aconteceu, mas ela não acredita, e ela quer desconstruir toda a verdade de Deus. E a mídia é uma ferramenta excelente, eu uso muito, e você também. Nós não ficamos, né,
Teve um dia que falaram assim, hoje não vai ter, vai cair a conexão no WhatsApp, ninguém vai poder se comunicar. O pessoal ficou o quê? Desesperado naquele dia. Porque a gente liga por ele, a gente faz videochamada por ele, a gente manda mensagem por ele, né? A gente faz um monte de coisa. Mas essa ferramenta que é útil para as nossas vidas e nossas conquistas, e até a edificação e até o conhecimento, tem feito com que os relacionamentos sejam bem superficiais. Dentro de casa, na família, na sociedade, na igreja. Às vezes você está numa palestra e está todo mundo. Às vezes eu estou assistindo a aula e eu vejo quase, assim, 95% no celular. E eu fico assim, prestando atenção, tentando anotar alguma coisa, que eu tento anotar até a respiração da professora. E aí, às vezes, tem uma lá que tudo ela fala, Emília, eu falei assim, acho que só eu que estou olhando para ela, então é o Emília que ela vai se relacionar aqui na aula, porque ela está vendo que está todo mundo voando. Eu fico com pena da pessoa que às vezes prepara alguma coisa, aqui na igreja, o pastor, o ministro que está pregando, e a pessoa está aí no celular. Não vive sem. Na faculdade, no trabalho, e essa reunião aqui com o meu chefe está cansativa demais, estou doida para acabar. As pessoas estão assim, e isso tem fragilizado o relacionamento um com o outro. Nós não temos mais aquele relacionamento que tinha antes, porque está ficando superficial. Mas Deus continua o mesmo, amém, irmãos? E Ele não abre mão de ter um relacionamento conosco. Pode a internet ter vindo, você pode ter o melhor celular, você pode ser viciado até nessa internet, mas se você acha que você é filho de Deus, ou se você deseja ser filho de Deus, se você deseja se relacionar com Deus, se você acha que vale a pena servir a Deus e buscar a presença dEle, você precisa desenvolver um relacionamento. Eu estava falando com o grupo de mulheres da diretoria na quinta-feira, como que Deus escolheu Maria e falou, vou cumprir em você um propósito. E Maria entendeu aquele propósito, porque ela tinha um relacionamento com Deus. E depois ela viu a cada dia nesse relacionamento com Deus, e sendo ali a escolhida para gerar Jesus Cristo, quanto que a vida dela mudou por ela se aprofundar nesse relacionamento. Aí ontem a gente estava com a Dani e o Ministério Suzano Wesley. Quem desejar participar será bem-vindo. É mães que oram pelos filhos. Uma vez no mês tem uma reunião presencial e durante o mês elas estão em oração pela sua casa, pela sua descendência e até por outros nomes que são colocados ali para que realmente tenham o agir de Deus. E eu estava falando ali com elas sobre o Quarto de Guerra. Eu creio que todos viram aqui esse filme, Quarto de Guerra. Eu vi 3 vezes. E aí aqui estava falando, né? Fecha a porta do seu quarto e busca a Deus. O hino estava falando. Vai para o seu quarto e busca a presença de Deus. E para que nós possamos mergulhar nesse relacionamento de conhecimento, para termos as nossas vidas transformadas pela presença de Deus, nós precisamos aprender com a vida de Moisés. Moisés, em Êxodo 33, verso 7 a 11, fala assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Eu imagino várias tendas, né, naquele deserto, e os sacerdotes, quando Moisés ia passar para ir na tenda do encontro, os sacerdotes se colocavam de prontidão na porta da sua tenda e ficavam ali observando
o trajeto de Moisés, a nuvem parando sobre a tenda e o Senhor falando ali com Moisés. Devia ser algo tremendo. Não é verdade, irmãos? Eu gostaria de participar ali, ver aquilo ali. Eu imagino nos filmes, quando a gente vê, parece que a gente se insere dentro daquela história. Mas o Senhor, Ele quer fazer isso conosco. Amém, irmãos? Ele quer que a gente tenha uma tenda na nossa casa. Ele quer que o nosso quarto seja a tenda do encontro. Ele quer que no nosso quarto, a sós com Ele, a gente possa desenvolver um relacionamento. Moisés não chamou todo mundo ali no arraial, ali no deserto, e falou: venham, vamos invocar aqui a presença de Deus. Ele foi buscar ali. E nós podemos aqui nesta tenda buscarmos a presença de Deus, cantarmos, orarmos, estudarmos a palavra como uma igreja, juntos, em comunhão. Mas não é isso que vai te manter de pé. Não é vir no culto domingo à noite, ficar 2 horas olhando ainda para o relógio. Porque a sua agenda não pode passar, é uma ansiedade tão grande. O carro fica lá quase no portão para ser o primeiro a sair. Porque não pode demorar aqui, mas eu tenho certeza que depois não tem tanta pressa. E às vezes fica aqui e se dispersa da palavra porque não quer, vem aqui, quer ser alimentado, quer que esse alimento dure a semana inteira, mantenha ele de pé, em sintonia com Deus, mas não tem esse relacionamento a sós. E hoje você que veio aqui, o Senhor te trouxe aqui para você entender. Quem está entendendo? Que você precisa da presença de Deus. Seu esposo pode não estar perto. Sua filha pode não estar perto, mamãe. Sua esposa pode não estar perto. Seu pastor pode não estar perto. Seu líder de jovens pode não estar perto. Mas se você estiver no lugar e você tem buscado na sua tenda de encontro, na sua casa, um momento a sós com Deus, e você estiver no lugar, numa situação que você precisa da direção, que você precisa de uma solução, que você precisa de um milagre, Ele vai estar lá com você. E Ele vai te dar todo o direcionamento. É importante nós termos comunhão com a nossa família, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os nossos líderes espirituais. Mas Ele deseja que a gente caminhe todo o tempo na presença dEle. Não é só aqui 2 horas. É em todo o tempo. Ah, pastora, mas todo o tempo eu caminho na presença de Deus. Eu vou cantando hino quando eu estou dirigindo. Eu vou tomar banho, eu canto outro hino. Né? Na hora de dormir eu falo, né? Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu me faz repousar seguro e durmo. Na hora do almoço eu faço a oração do faminto. Não faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. A gente passa aqueles telegramas para Deus, né? Mas Ele deseja que a gente separe um tempo, que Ele seja a prioridade. Um tempo que a gente fale assim, esse tempo é só de Deus. Mais ninguém pode ocupar esse tempo. Nem o celular. E a gente precisa desligar a internet nossa. Porque fica aquele barulhinho chegando a mensagem, aí a gente vai ver, a gente dispersa na leitura da palavra, dispersa na... Nossa, eu estou orando aqui, mas já 10 vezes apitou esse celular. Em nome de Jesus, amém, para ver o que está escrito. Então, a gente tem que desligar a internet. Eu não tenho WhatsApp aqui, porque às vezes eu estou aqui lendo, pesquisando algumas coisas da Bíblia e eu já desliguei o celular e aqui eu fico usando a internet e eu sei que ninguém vai me perturbar aqui, incomodar aqui, né? Então, beber água. Gente, na igreja eu desligo meu celular, não vibra nem toca, e ele fica o ano inteiro assim, o pastor até às vezes reclama. Um dia eu estava na porta da faculdade, o pastor no estacionamento, me ligando, e eu vi, depois que eu fiz o almoço em casa, eu falei, o Luciano me ligou.
Ele falou: Emília, eu estava lá te observando, você e a sua colega conversando, esperando a carona, e eu no estacionamento. Falei, ainda bem que eu estava tranquila ali, não devo nada a ninguém, né? Nem ao meu esposo. Amém? Mas eu desligo o som e fico o ano inteiro. Então Moisés levantou a tenda. Quem montava? Josué? Não, o próprio Moisés. Mesmo tendo um exército à sua volta, Moisés montou sua própria tenda. A tenda de Moisés era só dele. A tenda era o quê? Tenda de quê? Já esqueceram. Por isso vocês têm que buscar Deus em casa e orar. Tenda do encontro. E aí, ele ali construiu a sua própria tenda. Ela representava a intimidade de Moisés com Deus, o seu quarto de guerra. Quem constrói a nossa vida espiritual, preste atenção, hein? Não é os nossos pais. Quem constrói a nossa vida espiritual não é o nosso pastor, mas é você mesmo que vai construir a sua vida espiritual. Aonde? Na tenda do encontro. Quem constrói ela? Você. Se você está sem tenda, é porque você não preparou um tempo, não parou para construir essa tenda. De a cada dia está ali, fechando a porta do seu quarto e buscando a presença do Senhor. Para construir uma vida de oração, precisamos praticar alguns elementos. Estabelecer um horário fixo. Precisamos deixar para trás o que pode nos atrapalhar. Lendo a palavra de Deus. Invocando a presença do Espírito Santo. Precisamos colocar diante do Senhor as nossas preocupações, a nossa família, tudo que se relaciona com a nossa vida. Precisamos estar orando todos os dias. Não podemos orar. Eu vou fazer agora o meu devocional com Deus. Vou para a minha tenda do encontro. E ficar olhando para o relógio. Não vai fluir. Não vai dar certo. Pastora, mas eu tenho horário no trabalho. Acorda mais cedo. Faz na hora do almoço. Faz à noite. Mas aí você precisa ter aquele tempo com Deus. E orar todos os dias. As amizades, né? A gente falou aqui no início que nós temos muito conhecidos, que nós nos relacionamos. E temos poucos amigos. Talvez alguém tenha 10, talvez alguém tenha 2, né? Não sei qual é a realidade da sua vida. Mas as amizades, elas não nascem prontas, elas são construídas em momentos de relacionamento. Quando os nossos filhos estão lá no primário, no ensino fundamental, eles falam, arrumei mais um amigo, tenho mais uma amiga. Mas não é aquilo, é a convivência do relacionamento. Porque a amizade vai se construir com o tempo. E a cada dia que você está se relacionando com aquela pessoa. E para você ter um relacionamento com Deus, você precisa de disciplina espiritual. Para você ter esse costume diário, para você ter uma vida de oração, para que você desenvolva esse hábito, para que você desenvolva essa amizade com Deus. Moisés, ele montava a tenda fora do acampamento. Existia 2 tendas, a da comunidade e a de Moisés. E existem 2 tipos de oração. A oração comunitária, como estamos aqui hoje, e a oração pessoal. E a oração que nós fazemos aqui não substitui a oração sua pessoal. Irmão, você lê a Bíblia? Leio. Qual é o versículo que você leu? Eu li Êxodo 37 no culto domingo à noite. Isso não é ler a Bíblia. Você participou aqui dessa leitura, mas o Senhor deseja que você faça essa leitura em casa. A oração pessoal é a oração que entramos na tenda a sós para falar unicamente com Deus. Deixamos de lado o celular, os amigos e apenas voltamos nossos corações para Deus. Incrível que se aqui alguns não conseguem deixar o que está tirando a sua atenção para prestar atenção na palavra, imagine, né,
Se ele não tem essa postura aqui, em casa, muitas coisas vão tentar tirar a atenção dele. E ele vai deixando para outro dia, para outra hora. Né? É incrível isso. A oração é uma necessidade vital. Ou seja, se nós pararmos, morremos espiritualmente. O crente que não ora, como que vai ter um relacionamento com Deus? Nosso pastor, né, o pastor Amadeu, ele sempre falou: nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Cantamos que queremos ver a glória de Deus. Queremos ver a glória de Deus sem orar? Queremos ver o agir de Deus na nossa casa sem orar? Queremos chegar no culto domingo e falar: ai, não senti nada nesse culto. Você não tem vida com Deus. A oração é que vai trazer esse combustível espiritual. Para que você possa passar por todas as situações e você possa ser mais do que vencedor. Não é que você não vai ter problema, nós temos muitos problemas para resolver. E às vezes chegamos na igreja angustiados por causa da situação que temos vivido. Abatidos, mas não derrotados. Porque temos um relacionamento com Deus. Quando Moisés entrava na tenda, a glória de Deus descia. Essa nuvem era a presença de Deus que descia. A oração atraía a glória de Deus naquela tenda, e ela atrai a glória de Deus nas nossas vidas. Lá no batismo de Jesus, a gente vê, né, que quando ele foi batizado, ele estava em oração, e o céu se abriu, ele viu ali a pomba. E uma voz: tu és o meu filho amado. Jesus, ele tinha uma vida de oração, e ele nos ensinou até como orar, para que a gente também tivéssemos a cada dia mantendo esse relacionamento com Deus. E na igreja vão existir dois tipos de cristãos. Existem dois grupos. Os que experimentam a glória de Deus e o grupo daqueles que viam a glória de Deus na vida de Moisés, na vida do irmão. Sempre nos questionamos por que Deus usa tanto essa pessoa e não usa essa. Por que Deus visita tanto essa pessoa e não me visita? Porque nós não estamos buscando ao Senhor como deveríamos buscar. Nós não estamos desenvolvendo um relacionamento com o Senhor como deveríamos desenvolver. Talvez um dia você foi tão cheio da glória de Deus, falou em línguas, pulou, caiu, se alegrou, saiu por aí falando de Jesus, tantas coisas aconteceram e você sentia que a presença de Deus estava fluindo, estava jorrando do seu interior. E hoje você não sente mais. E você fala: por que essa pessoa está assim, pregando, cantando, né, cheia da presença de Deus, e eu não estou sentindo nada? Porque nós não estamos desenvolvendo um relacionamento com esse nosso Deus, com esse nosso grande amigo, como deveríamos desenvolver. Existia um segredo na vida de Moisés. O segredo era claro, ele tinha uma vida de oração. Enquanto você não começar a sua vida de intimidade com Deus, você sempre ficará vendo Deus usar os outros, e nunca ele vai usar você. Se ainda não temos tanta intimidade com Deus na oração, podemos aprender com aqueles que são mais experientes com Jesus. Josué nunca se afastava da tenda. Adivinha quem assumiu o lugar de Moisés depois da morte de Moisés? Josué. Onde Moisés ia, Josué estava atrás. Ele queria aprender, ele queria experimentar. Tudo que Moisés estava vivendo, ele também queria viver. Ele estava indo buscar mais conhecimento, mais a presença de Deus. Ele não estava disperso no meio daquela multidão. Ele não estava ali reclamando daquele sol quente. Ele estava atrás do que realmente tinha valor. E nós precisamos aprender com Josué. Deus vai contar com quem o busca. Josué trilhou os mesmos caminhos de Moisés. Por isso ele foi além de Moisés.
Moisés não entrou na terra prometida, mas a terra prometida foi conquistada pela liderança de Josué. Ele aprendeu tanto com seu líder, com Moisés, e que ele experimentou tanto da presença de Deus, e que depois Deus usou ali para conquistar aquela terra. E o pastor Amadeu sempre falava com a gente que você possa ser mais abençoado do que eu, mais usado do que eu. Mas Jesus falou isso. Coisas maiores vocês farão. Amém, irmãos? Mas nós precisamos buscar. Vamos fazer coisas maiores na presença de Deus, sem orar? Sem ir para o nosso secreto? Sem falar com Deus? Por que Josué foi usado e fez mais coisas que Moisés? Porque ele estava ali na fonte aprendendo. E aqui é só uma parte do relacionamento que você tem que ter com Deus. Vir na igreja e adorar junto com os irmãos ao Senhor. No decorrer da semana, Ele quer se revelar a você a todos os dias, em cada detalhe. Ele quer se revelar, mas você tem que buscar. E aqui, Moisés, né, ele fala uma coisa muito séria. E é uma coisa que nós temos que levar para a vida inteira. Nós temos que sair daqui com essa palavra que Moisés falou. Sem a tua presença não irei. Vamos repetir essa palavra? Gente, é tremendo, é profunda essa palavra. Quando nós viemos para Palmas, muitos pastores falavam, não, vocês vão para tal lugar, vocês vão para tal lugar. E aí falaram que a gente viria para cá. E nós buscamos a direção de Deus, porque vir para cá, na hora da empolgação, só porque aqui precisava abrir uma igreja, sem a direção de Deus, seria a maior furada. Passamos por muitas lutas aqui, mas o que nos motivava a permanecer e perseverar nesse lugar era saber que o Senhor tinha nos direcionado a Palmas Tocantins. E o Senhor só vai te direcionar a fechar aquele negócio, a fazer aquele curso, a mudar para aquela região, a comprar, investir naquela causa, se você realmente for uma pessoa movida pela sua presença. Não é só na hora da sua necessidade, você dobra o joelho e fala, Senhor, estou aqui, me ouve, eu preciso de uma direção. Não é assim não, gente. Coisa feia. Se ajoelhar e pedir a Deus só na hora que precisa. Ele quer ver seu relacionamento com Ele. Ele quer ver a sua adoração, a sua dedicação a Ele. E se você buscar Ele em todo o tempo e falar como Moisés falou, sem a tua presença eu não irei. Quando você estiver andando pelo caminho, quem está contigo? Deus está contigo, o Espírito Santo está te guiando, que você está orando, você está tendo uma vida de relacionamento, você está na sua tenda do encontro, que é no seu quarto, você está buscando a presença do Senhor, e quando você saiu de casa, quem está com você? Ele está com você. E quando acontecer alguma coisa que você não sabe como resolver, que você precisa agir, quem vai te dar a direção? É as pessoas ao redor, a multidão? Não, é Deus. Você vai ser guiado pelo Senhor. Ele quer ter esse relacionamento contigo. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar, se você tiver um relacionamento com Deus. Então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei. Fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Moisés subiu ao monte buscando estar na presença de Deus, o povo, porém, permanecendo distante, se corrompeu, chegando ao ponto de construir um bezerro de ouro, adorando a outros deuses e pecando contra o Senhor, que havia os tirado do Egito e aberto o mar.
Por não estarem na presença de Deus, eles se deixaram influenciar por pensamentos enganosos, se esquecendo de tudo o que Deus havia feito e passaram a caminhar rumo à própria destruição. Aí você fala, que povo ingrato, que povo de coração duro. Deus operou um milagre, tirou eles da escravidão do Egito, abriu o mar para eles passarem com o pé enxuto. Agora eles estão ali e eles querem que seja do jeito deles. Como não tem sido, eles constroem um bezerro para adorar, que naquela época eles tinham muitas imagens para adorar, inclusive o boi, e ali eles constroem um bezerro para adorar, porque eles estavam, que Deus não estava correspondendo da maneira que eles gostariam. E a gente critica esse povo aqui. Mas muitas das vezes nós fazemos como eles fizeram. Nós paramos de buscar a presença de Deus, nós negligenciamos a nossa vida com Deus, e aí a gente vai se dispersando, e vai fazendo coisas que não agradam a Deus. Como o Senhor aqui falou com Moisés, que aquele povo tinha se corrompido. Quantas pessoas que você viu hoje firme na presença de Deus, que pregava que era uma bênção, que cantava que era uma maravilha, e hoje essa pessoa está distante de Deus, essa pessoa está corrompida no seu coração, ela tem se deixado levar pelas coisas desse mundo. E aqui esse povo tinha feito isso, e hoje muitas pessoas que já entregaram a sua vida para o Senhor, que já estiveram na tenda da comunhão, da igreja, da comunidade, hoje estão dispersas, estão corrompidas pelo pecado, pela dureza de coração, pela rebeldia. Será que nós estamos valorizando a presença de Deus como deveríamos? Como o coração humano é complicado, como é tentador esse desejo de voltar aos velhos hábitos e à velha vida. Como disse um certo pensador, se o maligno não conseguiu impedir sua conversão, tentará impedir a tua santificação. Se o maligno não conseguiu impedir você de aceitar Jesus, você de se render ao Senhor, entregou sua vida para Jesus? Agora diz que é crente, que vai adorar o Senhor, que vai servir a Ele? Espera aí, que eu vou começar a trazer um monte de obstáculos, de tentações, para que você não tenha uma vida de santidade. Porque a palavra do Senhor fala o quê? Sem a santidade, ninguém verá a Deus. E aí você vai e faz essa decisão diante do Senhor, mas você é impedido de viver uma vida de santidade. No seu falar, no seu agir, nos seus relacionamentos, na sua conduta no seu dia a dia. O membro de uma igreja que tem uma vida mundanizada é uma vitória para o inimigo. Nós esquecemos com muita facilidade daquilo que Deus nos entregou. E acabamos deixando que o pecado venha tomar conta da nossa vida, que a murmuração, que as brigas, que a rebeldia venha fazer parte da nossa vida. E a pressão do povo foi tão grande que até mesmo Arão, sacerdote do Senhor, principal companheiro de Moisés, também saiu da presença de Deus. Aquele povo estava murmurando tanto, aquele povo estava afligindo tanto, enquanto Moisés estava buscando a Deus, aquele povo estava ali numa ladainha tão grande, numa murmuração tão grande, que eles conseguiram ali afligir Arão ao ponto de Arão concordar com eles e construir o bezerro de ouro. O verbo traduz a ideia de arruinar-se. É usado para coisas que estragam, que desfiguram-se. E foi assim que aconteceu. E Moisés falou assim, o grande pecado. E aí, quando Moisés viu toda aquela situação, eu imagino Moisés, que estava cheio da presença de Deus. E aí chegou na tenda. E falou assim, o povo deve estar aguardando para a gente ali compartilhar as coisas de Deus, a grandeza de Deus.
Aí chega, o povo está ali prostrado, adorando a imagem de bezerro de ouro, que não vê, que não ouve, que não fala, que não faz nada. E aí Moisés ficou indignado ali, porque ele estava no nível diferente daquele povo. O povo não vigiou. E quantas vezes, irmãos, nós não vigiamos? Eu creio que se você viveu uma vida com Deus e um dia caiu no pecado, você não gostaria de ter caído, mas você não vigiou. Você não buscou a presença de Deus, você não se fortificou, você não se alimentou. E aí você deixou que a tentação viesse te vencer. Não é verdade? Isso é assim com você e é assim comigo. Se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos, nós ficamos fracos. Ficamos débeis na fé e podemos cair nessa mesma situação que esse povo. Qual é o objetivo do nosso coração? Se o real desejo for a presença de Deus por onde nós passarmos, se nós estivermos realmente buscando a presença de Deus, a glória do Senhor virá, como nós cantamos aqui. Amém, irmãos? A glória virá e por aonde a gente passar, nós vamos ser portadores dessa glória de Deus. Foi a presença de Deus que abriu o mar, que fez eles passarem com pés enxutos, que trouxe o maná e as cordonizes. Foi a presença de Deus que tirou Paulo e Silas da cadeia, que trouxe Lázaro à vida de novo, que fez os muros de Jericó caírem. Somos um povo que temos uma aliança com Deus e nós precisamos manter essa aliança através de uma busca, de uma adoração, de uma oração, para que essa presença seja cada dia real, constante. Amém, irmãos? É como uma xícara de água, é um copo. Está aqui com água. Se nunca mais a gente completar, essa água vai evaporando, daqui a pouco está aqui a marca, está seco o copo. E assim somos nós. Hoje você foi batizado com o Espírito Santo, hoje você foi cheio do Espírito Santo, mas você tem que buscar sempre para você manter a presença de Deus real, constante, ativa na sua vida. E aí Moisés falou: Senhor, eu não sou louco. Eu não sou louco de sair sem a presença de Deus. Eu não posso ir para lugar nenhum sem a presença de Deus. E ele clamou ao Senhor, para que o Senhor viesse realmente ter misericórdia ali deles, né? E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. O Senhor pode falar isso de você hoje? Farei o que te pede, porque eu tenho me agradado de você, Emília, e te conheço pelo nome. De você, Paulo Rafael, de você, Elias, de você, Alex, farei o que te pede e te conheço pelo teu nome. Tenho me agradado de você. Será que o Senhor pode hoje falar isso ao nosso respeito? Mas mesmo que Ele não possa falar isso ao nosso respeito, pastor, eu estou pisando na bola. Eu acho que eu estou deixando Deus triste com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com as minhas cobiças, com os meus relacionamentos, com as minhas negociações. Eu não posso declarar que Deus tem se agradado de mim. Mas nós temos uma coisa importante e que vale a pena e que Deus, Ele valoriza isso, é a nossa sinceridade diante dEle. Deus ama quando a gente abre o nosso coração para Ele. Senhor, eu estou em pecado. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou desanimado. Senhor, eu estou alegre. Senhor, eu estou aflito. Senhor, Ele ama quando a gente abre o coração e fala realmente como nós estamos. Porque se a gente não reconhecer, não adianta ninguém orar pela gente. Se a gente não reconhecer o nosso estado fragilizado, precário. Você precisa se reconhecer como está a sua vida com Deus. Talvez, aparentemente, por fora aqui eu falo, a irmã está uma bênção. Cantou que a voz dela entoou nos meus ouvidos. Orou com fervor. Linguagem de crente, roupa de crente, oração de crente, né?
Mas lá dentro no coração, o Senhor sabe como nós estamos. Às vezes somos sepulcros caiados, brancos por fora e sujos por dentro. Mas o Senhor, Ele nos trouxe aqui, não foi para nos condenar ao inferno, irmãos. Amém? Eu tomei posse dessa palavra. Senhor, eu preciso mais da Tua presença. Sem a Tua presença eu não sou nada. Eu canto esse hino como uma oração. Eu preciso. Tem aquele versículo, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Eu falo, Senhor, eu tenho sede. Senhor, vem saciar minha sede. O Senhor, Ele nos trouxe aqui porque Ele deseja que a gente saia daqui com essa mesma frase, falando a mesma coisa que Moisés falou. Sem a Tua presença eu não irei para casa hoje. Sem a Sua presença eu não dou mais um passo. Sem a Sua presença eu não posso viver. Porque quando a gente declara isso e reconhece essa nossa dependência dEle, aí Ele começa a agir. Se nós não estávamos agradando a Ele, Ele vai falar, ó, isso aqui está precisando botar em ordem, isso aqui, meu filho, você está, ó, jóia, isso aqui, ó, você está um fracasso. Ele vai pontuando no nosso interior o que está certo e o que está errado. Porque você deu permissão a Ele de mostrar para você que você possa caminhar na sua dependência, com a presença dEle constante e real na sua vida, você precisa acertar algumas coisas. Às vezes a nossa casa está fora de ordem. E a gente fala, precisa dar uma faxina. Nossa, tem teia de aranha para tudo quanto é lado. O chão está... Agora, no tempo da poeira, olha quanta gotinha de água que pingou da pia e a poeira deu uma lama aqui nessa cozinha. Mas aí a gente vai dar aquela faxina, arrasta tudo, tira tudo que está impedindo da gente ter uma casa cheirosa e agradável, e a gente pode sentar e confortável e falar, ai, que delícia, que casa limpa, não é? E às vezes o Senhor nós precisamos da liberdade do Espírito Santo vir fazer essa faxina no nosso interior. Por isso que Davi orou, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho que realmente te agrada. Se você hoje não está agradando a Deus, você não é o único que chegou a essa situação. Todos nós já chegamos a essa situação de estar vivendo dias que não agradavam a Deus. Estar vivendo dias que não estava buscando a presença de Deus. Mas por que essa mensagem? Essa mensagem não é para condenação. Amém, irmãos? Essa mensagem é para restauração. Essa mensagem é para transformação. Essa mensagem é para cura, para salvação das nossas vidas. Gente, chega de vir domingo após domingo e a nossa vida ser a mesmice. Chega disso. A gente achou lindo lá naquela faculdade. Eu vi o Alif falando, falei, gente, eu ia falar isso na pregação. O Alif estava falando aqui dos anos 70. E eu estava pensando em falar desse ano. Aqueles vídeos que bombaram aí na internet de todo mundo indo na faculdade, ajoelhando e orando. Não tinha pastor ali pregando e dirigindo o culto, mas as pessoas dobravam o joelho e oravam e cantavam dias após dias. O início de um avivamento ali. Por quê? Porque eles estão sedentos da presença de Deus. Ai, que lindo! Na minha faculdade podia acontecer isso, na minha igreja, na minha cidade. A começar com você, a buscar a presença de Deus. Você quer que aquilo aconteça aqui se você nem ora? Se você está tão distante? Então essa noite aqui é uma noite de conserto, é uma noite de restauração, é uma noite de cura, é uma noite de transformação. Amém, irmãos? Eu em casa eu falei, Senhor, essa palavra é para mim, eu quero absorver o máximo dessa palavra, viver essa palavra. Eu estava ali, eu falei, é para mim, é para cada um de nós aqui, essa palavra. Nós precisamos viver com essa determinação na nossa vida. Sem a tua presença, eu não vou. Você está aqui porque você escolheu o lugar certo para cultuar coletivamente a presença de Deus. A questão não é o lugar, mas a questão é a presença de Deus. Aqui juntos
vamos cultuar e buscar a presença de Deus. E lá fora, sozinho, você vai estar com a presença de Deus. E lá no seu quarto, você vai estar com a presença de Deus. E lá no seu carro, você vai estar com a presença de Deus. E lá naquela reunião empresarial, você vai estar com a presença de Deus. Amém, irmãos? Quem toma posse dessa palavra da presença de Deus? Eu tomo posse, eu falo, Senhor, eu tomo posse dessa palavra, sem a tua presença eu não sou nada, eu não sou a Mulher Maravilha, eu não sou a Mulher Biônica, eu não sou eu não sou nada, a graça do Senhor é que nos basta. E aqui ele estava falando que ele precisava dessa presença, seguiam a direção de Deus, né? E nós precisamos seguir a direção de Deus para que Ele venha nos mover em todo o tempo. Seja no trabalho, na família, seja o que for. Ele precisa se mover no nosso meio e nos dirigir. Eu acho engraçado que às vezes ali naquele deserto, a nuvem parava e eles paravam e eles ficavam. E adormeciam e amanheciam. E às vezes o Senhor fala, você quer a minha presença? Sem a minha presença você não vai. Mas a gente tem pressa. A gente quer obrigar a Deus, né? Porque tem aquele versículo que as bênçãos do Senhor correrão atrás de mim. A gente quer correr, tipo assim, eu vou correr porque as bênçãos vão correr e a bênção que o Senhor ia derramar sobre a minha vida daqui a 10 dias vai ter que ser amanhã. E não é assim. Então ali a nuvem parava e eles ficavam aguardando, mas eles queriam ter a presença de Deus. E muitas das vezes o Senhor vai falar assim, ó, para. Mas o parar não é que você está sendo derrotado. O parar de Deus é te preparando para dar um salto. Amém, irmãos? É para coisa grande que Ele tem para fazer na sua vida. Não é o paralisado do inimigo que nos paralisa com situações, com sintomas, com tantas coisas. Que tenta nos amordaçar, nos prender e nos derrotar. Não. Quando o Senhor fala, para, se move, senta, levanta, adora, ora, é Ele que vai nos guiar. Por isso que é importante a presença dEle. É a gente ser movido pelo direcionamento do Senhor. E não vai importar o lugar, é aqui na igreja, não importa. Eu falo, eu vim para Palmas para ser abençoada, não importa o calor de Palmas. Não importa a sequidão de Palmas. Não importa que os irmãos não dão conta de nada. Né? Que eu cheguei aqui, eu fiquei implicável com essa palavra. Não dou conta disso não dou conta disso não. Meu Deus, eles não dão conta de nada. Mas hoje eu também falo a mesma palavra, não dou conta disso não, tá? Não importa o lugar. Tem um livro que fala, floresça onde você está plantado. Onde nós estivermos, se a gente for guiado por Deus, o milagre vai estar acontecendo ali naquele lugar, irmãos. Amém? É como a gente fala, nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Onde a gente estiver, é em Palmas, é no Rio, é pelo Brasil afora ou fora do Brasil. É nessa empresa, e mudamos de empresa. Hoje eu estava com a situação financeira confortável. Hoje eu estou precisando de um milagre. Não importa, Deus vai agir. Amém? Porque nós decidimos só dar um passo à frente se a presença dele for conosco. E quando a gente toma essa decisão, é algo extraordinário que ele tem para fazer na nossa vida. O problema do ser humano e do cristão que fala que serve a Jesus, que adora o Senhor, é que muitas das vezes nós queremos ser guiados pelo nosso braço forte. Nós mudamos de empresa sem a direção de Deus, mudamos de cidade sem a direção de Deus, mudamos de país sem a direção de Deus, mudamos de curso sem a direção de Deus. A gente vai tomando decisões, porque eu sei, eu estudei tantos anos, eu tenho tantos anos, eu sei mais do que todo mundo. A gente vai assim, o nosso ego vai inflando e a gente toma decisões por nós mesmos. Mas quando a gente fala, como Moisés falou, sem a tua presença eu não irei, é a mesma coisa que a gente declarar, eu não sou capaz, Senhor, tem misericórdia de mim e me abençoa. Vai comigo, Senhor, nessa situação. E Ele ama quando a gente caminha na dependência dEle.
Amém, irmãos? Eu gostaria que a equipe de louvor estivesse aqui para a gente estar cantando de novo esse hino e que você pudesse refletir como está a sua vida. O que eu falei aqui, muitas das vezes a gente não agrada a Deus. Muitas das vezes o Senhor não tem tido a oportunidade de ter esse relacionamento conosco, como Ele teve com Moisés, né? Que Ele falou, seu amigo. Mas o Senhor nos trouxe aqui para cura, para transformação, para conserto, para que milagres aconteçam na nossa vida, para que a sua vida não seja mais a mesma, que quando você sair daqui, você caminhe debaixo dessa dependência. Por isso que Ele nos trouxe aqui, por isso que Ele me trouxe aqui, e trouxe você também, para que esse milagre aconteça na nossa vida. Então, nós vamos cantar esse hino agora. Fiquem de pé e adore o Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Coração aberto já está. Abre o seu coração na presença de Deus. Te entrego tudo que tenho e sou, e também quem não sou. Só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Põe a mão no seu coração.